Olá, boa noite. Hoje vamos que vamos de mais uma live. Hoje o tema da nossa live é falando sobre o porquê que um filho ou filha sai de uma casa de axé. Vocês estão me escutando bem aí? Tá dando para escutar? O áudio tá bom? Alô, alô, som, teste. Oi, tô te escutando, pai. Tá bom meu áudio? Tá bom, deixa eu ver aqui. O Tata Talagbonan já entrou na live também. Espera ele aqui solicitar. Já está convidado, Talagbonan. Tá dando muito retorno aí, pai? Barulho Não, tá do bom. fundo, tá bom? Tá tranquilo, dá para escutar. Tá dando para escutar aqui, né? Tá, é que agora eu inventei uma marmota boa aqui agora. Hum. Agora eu tô ao vivo aqui no celular e consegui botar ao mesmo tempo no PC. Agora eu consigo ler as perguntas. Ai, tá ótimo. Porque vai ter pergunta com força, viu? Só que tem um É um detalhe. tema. Essa live é um tema, no meu ponto de vista, para mim, tranquilo, tá certo? Mas para as pessoas que vão entrar na live e participar da live, é bem complexo, porque assim, algumas pessoas que estão aqui na live já entrou ou saiu de algum terreiro, de algum barracão, né? Então Sim. fica isso no ar. Será que eu fiz correto? Ou o meu sacerdote fez correto? Ele teve uma boa atitude? Eu tive uma boa atitude? Né? Polêmico, para variar. Não é? Gabriel Silva, Deus e a Jurema Sagrada lhe abençoe, meu filho, com muita paz, saúde e prosperidade. Deus abençoe, Thiago. Ô, Gabriel. Deus abençoe. Talagbonan, meu velho, deixa eu ver aqui. Tá convidado aqui, deixa eu ver se ele pediu agora. Pronto, vou aceitar. Aí. Olha, tá dando certo aí. E aí, meu velho, ajeita só a tua câmera, que é pra gente conseguir te ver aí, pai. Acho que ele saiu. Enquanto isso, pessoal que está entrando na live aí, sejam bem-vindos. Deus e a Jurema Sagrada abençoe. Meu Pai Oxóssi abençoe. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer suas perguntas. Pai Rodrigo, o senhor está com papel e caneta aí, né? Porque às vezes passa a pergunta e a gente está conversando, né? E já vai notando aí para a gente botar em xeque na live. Acho que vai dar certo. Vai. Então, mais uma vez, o tema da nossa live é: por que um filho ou filha sai da casa de axé? Deixa eu ver se o Tata consegue entrar. Ele saiu, deixa eu ver aqui. Vai dar certo. Vamos esperar aí. Só aparecer aqui que eu não tenho como convidá-lo, porque ele já foi convidado. Então eu fico aqui esperando só aparecer aqui para mim aceitar a participação dele ao vivo.
Pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Pai, o Pai Rodrigo, orienta aí o Tata, Talag Bonan, que ele quer entrar pelo computador. Eu não sei se ele está usando o PC normal ou se é o... Pelo PC normal, dá um lagzinho da câmera do PC. Pelo celular é mais confiável. Tá. Aí explica aqui para ele, que ele está perguntando aqui. Sabe me orientar como faço para entrar pelo computador? Não, pelo computador eu consigo assistir, eu não consigo participar da live. Então é bom ele ligar o computador e mesmo assim o celular Usar o também. celular. Isso. Gabriela, minha filha, Deus e a Jurema Sagrada lhe abençoe. Boa noite. Talag Bonan, o senhor tem que continuar aí no computador, no celular, tá certo? O senhor adiciona aí a gente faz pelo celular e o senhor liga o seu notebook também na página e consegue acompanhar, faz como o Pai Rodrigo está fazendo aí, que ficou melhor para ele até ler as mensagens. O engraçado é que do celular para o computador um delay aí de uns 30 segundos. Então eu escuto a gente conversando ao vivo, 30 segundos depois repete aqui No computador. no computador. Eu estou fazendo pelo meu celular, não tem problema não. Gira de conversa entrou, seja bem-vinda. Deus e a Jurema Sagrada lhe abençoe, minha filha. E vamos que vamos. Podem preparar as perguntas de vocês. Black Modas entrou, seja bem-vindo. Vamos, enquanto o Tata continua, vai dar certo, ele vai conseguir, mas é melhor entrar. Tata, vamos ver. Adicionei ele agora, deve estar entrando agora aí. Opa. Vou ver aí. Pai, tá usando o seu notebook ou o seu celular? Usa o seu celular, que aí é mais fácil. Boa noite, Black Modas. Deus a Jurema lhe abençoe. Ana Lacerda entrou. Mãe Sueli entrou. Olha aí, Mãe Sueli. Boa noite, Tata Talag Bonan, minha benção. E Pai abençoe e benção, boa noite a todos. Agora funcionou, né? Deu certo. Como está o senhor? Tudo na paz? Tudo tranquilo. Mais uma vez mais uma vez nós vamos bater um papo, né? É um papo descontraído, vai aparecer algumas perguntas e a gente vai respondendo. E, dentro do possível, a gente vê o que dá para responder e o que não dá para responder. Porque há uma linha meio, né? Que a gente deve... Na verdade, essa live hoje, é mais Tata, para o crescimento espiritual, discernimento. Ninguém aqui, Tata, nem eu, nem o senhor, nem o Pai Rodrigo, nós não somos os detentores do saber dentro da religião ou dentro da casa de axé, assim, entre aspas. Mas a gente vai passar para esse público o máximo de informações necessárias e possíveis, né? Então vamos lá. Hoje o nosso tema é o que faz as pessoas saírem de uma casa de axé, né? É um tema bastante subjetivo. Eu creio que não é nada que de repente dê pra gente afirmar. Gente, a minha neném tá aqui do lado fazendo barulho. Não é nada que dê pra gente afirmar como
como uma verdade absoluta, cada caso é um caso, mas de modo geral, nós temos situações que são comuns a toda casa de santo, independentemente do caminho, independentemente da tradição, da realidade. E hoje nós vamos passar um pouquinho dessa experiência, até porque esse é um grande tabu. É um grande tabu, é um medo que todo sacerdote tem, né? Os filhos saíram da casa, minha casa está acabando, a minha casa não é boa. Maria, quietinha, filhinha. Então, assim, é um grande E, tabu. e E a gente também um precisa tabu para entender. os filhos, né? Porque assim, Sim, sim. às vezes o filho já vem de outros terreiros, de outros barracões, de outras instituições, vem com muita, vamos dizer assim, com alguns vícios do local ou algumas doutrinas ou dogmáticas do local que eles estavam vindo, que eles frequentavam antes, né? E aí não consegue se adequar à casa a qual eles pediram para entrar. Sim. E é isso, meu velho. O senhor se apresente, fale quem é o senhor. Uma coisa que eu acho muito importante na live hoje é o senhor falar para todo mundo que o senhor mudou o seu nome civil para Talag Bonan. Isso eu acho muito importante. Eu já estou me organizando aqui também para ver se eu incorporo o juremeiro no meu nome, né? Com a palavra o senhor em Talag Bonan. Olá, boa noite Ele a está todos. falando pelo PC, aí dá uma atrasadinha. Tudo certo agora? Todos me ouvindo? Então vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos. Agradecer aí ao convite de pai Tiago. Uma grande satisfação também estar junto com meu pai Rodrigo. Muito tempo nós nos vemos pessoalmente, né, pai? E dizer a vocês o seguinte. Bom, primeiramente, meu nome é Talag Bonan. Eu sou advogado, empresário, ministro de confissão religiosa. E estou aqui hoje para poder contribuir com este tema proposto aí para os nossos irmãos, né? E nossos ouvintes, sou muito grato pelo convite. E posso estar contribuindo aí, enfim, nas dúvidas, né, nessa explanação sobre esse respectivo assunto. A Talag Bonan é meu nome iniciático dentro do Candomblé de Angola. Eu sou iniciado no Candomblé desde 2002. E na oportunidade, quando fui iniciado por Tata Cachamã, meu pai de santo, na época tinha casa no estado do Rio de Janeiro, ele veio a Brasília, me iniciou e me concedeu esse nome. Né? O nome de batismo do Candomblé é Talag Bonan. E por uma questão de uso frequente do nome, politicamente, religiosamente, né? E também no meio social, eu resolvi, sendo advogado, entrar com ação judicial e alterar meu nome civil, incluir Talag Bonan no meu nome civil. E assim foi feito. Né? Então, assim, eu tenho para mim, não desfazendo dos demais, eu quero deixar bem claro que aqui eu não estou impondo regras. Né? Como foi dito anteriormente, cada um tem conhecimento. Nós não somos editores do saber. Nós temos uma visão. Afinal de contas, a base do candomblé, a base dos ritos africanos, de origem africana, como a Umbanda, o Jurema, né? A base é a oralidade. Nós não temos um livro, nós não temos uma regra escrita. Né? Nós passamos de mestre para discípulo, de pai de santo para filho, né? De ministro de confissão religiosa para confidentes, enfim. Então, o conhecimento ele é disseminado e cada um consegue absorver de uma forma. Então, cada um tem uma visão. Então, estou aqui exatamente para passar essa minha visão, aquilo que eu vejo, aquilo que eu interpreto referente ao tema. Só reforçando as palavras de vocês do início, né, que nós não queremos aí causar nenhum tipo de descontentamento no que tange a trazer regra, não. A dizer que é certo e que é errado, também não. Apenas uma forma de explanar, na nossa visão, o que nós achamos sobre o determinado assunto. Isso. E assim, sobre esse tema, já podemos ir para o tema já ou vamos ficar só a apresentação? Pode. Então, assim, o que eu vejo, e aprendi muito com o meu Tata Cajá Mongongo,
inclusive está online aí assistindo nós hoje, aproveitando para tomar a benção ao meu pai, no cura meu pai Cajamongongo, né? Inclusive hoje que é um dia de encosto, né, para os bancos dos encostos, para os Yorubás Ogum, e começo saudando o pai Ogum dizendo: Yuna Kumbanga Moetu Nkospie, aquele que briga por nós, este é o guerreiro. Então, eu tenho a grata satisfação em acompanhar meu Tata Cajamongongo durante a caminhada dele, há mais de 30 anos dentro do Candomblé. E meu pai sempre me ensinou o seguinte: que a casa de Candomblé, a casa de culto, é uma escola. Pessoas entram e saem. Outros entram, estabelecem e passam um bom tempo. Agora, esse período nós não conseguimos mensurar. Uma vez eu ouvi de um membro da Federação de Umbanda e Candomblé, e digo de passagem que é um local, é uma instituição que tem um grande apreço e carinho pelos diretores, por aqueles que acompanham. Uma vez eu ouvi de um irmão dizendo o seguinte: que muitas vezes a pessoa entra na casa de santo, só pergunta como entrar. Eu quero fazer parte, achei bonito, quero tomar um banho, quero colocar essa roupa diferente, quero fazer parte. Mas ninguém pergunta como sair. Então é muito complexo, né? Entrar é muito fácil. E sair? Alguma consequência? Alguma perda? Como é que isso funciona? E durante essa minha caminhada, juntamente com o pai Cajamongongo, onde eu frequentei a casa dele, eu tive essa oportunidade de verificar por diversas vezes, né, assim, a saída de um filho, a entrada de outro, e assim, durante esse decorrer desses anos todos. E o que eu identifico, e embora alguns não concordem comigo, mas é normal, é que falta a muitos a ideia de pertencimento. Eu sempre bato nessa tecla. Pertencimento, a pessoa saber o que é e por que está na religião. E é importante que as pessoas tenham em mente, de que a religião, seja o candomblé, a umbanda, a jurema, o culto, ele é completo. Ele não precisa de uma segunda religião para complementar. Então, não é preciso que a pessoa que, por exemplo, vou falar de candomblé, não sou de candomblé, né? Eu vou deixar o pai Rodrigo falando da jurema, o pai Thiago, né? Cada um na sua seara, né? Fica mais fácil. Então, não é necessário a pessoa que é de candomblé levar o seu filho para a igreja, para batizar na igreja, para ser iniciado em outra religião. A nossa religião tem tudo, o nosso culto tem tudo. Então, muitas vezes a pessoa ela larga, ela abandona a casa de santo, ela abandona o terreiro, ela abandona o culto. Por quê? Porque falta uma base. Essa base que eu chamo de pertencimento. A pessoa saber por que está, criar amor. Né? Até mesmo porque, dentro da tradição do candomblé, nós temos a tradição familiar. Nós nos tratamos como irmãos. Né? Eu às vezes até brinco comigo mesmo, que às vezes chega alguém à roça e olha assim e penso: já é meu irmão? Já chamo meu pai de pai, porque pai Cajamongongo é meu pai biológico. Então, de certa forma, tem aqueles ciúmes. Né? É normal. Mas assim, quando a pessoa chega: meu pai. Hoje eu sou mais maduro, mas antigamente eu pensava: não, mas o pai é pai meu. Meu pai meu. Mas depois a gente cria essa noção maior, né, de entender que o candomblé é uma grande família. A pessoa chega hoje, já é irmão, já é filho, enfim, essa ideia de pertencimento. Isso também parte também da própria origem de uma casa de candomblé, uma casa de culto. Eu tive a oportunidade de participar de algumas filiações junto à Federação de Umbanda e Candomblé, na época que eu estava mais, posso dizer assim, mais atuante, né, no cargo de diretor jurídico. E, até aproveitando as minhas lembranças ao Rafael Moreira, né, que é o presidente, e na oportunidade, algumas pessoas que iam se filiar sequer sabiam, por exemplo, a própria história dentro do culto. Por exemplo: tudo bom, você quer se filiar? Qual é o nome do seu pai de santo? A pessoa ficava assim: meu pai eu sei. E qual é o nome da casa? Qual é o nome do seu avô? Sabe? Qual é a sua história dentro do candomblé? Qual é a história do seu pai de santo? As pessoas não têm essa ligação. Então, isso faz com que as pessoas percam a ideia de pertencimento e não se completem. E outra coisa, a forma como a tradição ela é passada também nos preocupa. Por que nos preocupa? Porque muitas vezes a pessoa mal inicia no candomblé e já quer algo, vamos dizer assim, mágico da coisa. Vou botar a vela, eu vou amarrar o homem, vou amarrar uma mulher, vou fazer o mal, vou perseguir o outro, vou derrubar o outro. Pessoa que nem entrou ainda. Pessoa que nem não passou pelo texto que nós passamos.
Temos aqui o pai Tiago, com a sua experiência, o pai Rodrigo também. Né? Então, assim, a pessoa mal entrou, mal vestiu a camisa, já quer perseguir o outro, já vem essa imagem, sabe? Imagem essa que corrobora somente com aqueles que nos perseguem. É um prato cheio para os protestantes. Tendo em vista que, se muitos dos nossos não tivessem essa visão retrógrada, essa visão ultrapassada de querer fazer o mal, as religiões neopentecostais, os ditos protestantes, não seriam tão fortes hoje, porque eles conseguem se alimentar disso, dessa nossa fraqueza. Por quê? Eles utilizam das nossas entidades e dizem assim, a pombagira é a mulher que faz amarração, é a mulher que torna a mulher prostituta. Não é. A entidade é instrumento, a pessoa tem que saber utilizar o instrumento. Essa é a verdade. E muitas vezes, muitas pessoas se perdem. Porque mexeu comigo, vou filmar a vela da minha pombagira, vou filmar a vela do meu Exu. Não é assim. A religião não pode ser utilizada para amedrontar, para ameaçar, para perseguir ninguém. O candomblé, as religiões de matriz africana, é um culto de amor. Até porque isso é crime, né? Exatamente. Eu comecei dizendo que nós temos uma relação familiar. Como é que eu vou queimar? Como é que eu vou perseguir? Como é que eu vou afrontar? Como é que eu vou destruir meu irmão? Se nós plantamos a ideia de irmandade, de familiaridade, de pai e de mãe, então falta isso dentro do candomblé. Então esse é um ponto que eu quero deixar claro, que, na minha concepção, que faz com que a pessoa se afaste. Por quê? Porque ela encontra uma alta retórica dentro do culto. Em muitas casas, não todas, mas na grande maioria das casas, infelizmente, essa é a retórica que se tem. Né? Do algo mágico, do efetivo resultado, e para fazer o mal é mais fácil, enfim. E muitos pais de santos, infelizmente, caminham por essa, dizer assim, nesse caminho. Nessa linha de pensamento. Nessa linha de pensamento. Muito bem, obrigado, pai. Então, é nesse ponto que eu quero contribuir. Ok? O senhor sabe, o senhor já me conhece já há algum tempo, o senhor sabe que vem umas perguntas polêmicas por aí, hein? Estamos aqui, vamos ver se consegue. A primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor hoje é: o senhor já falou da questão da oralidade, essa questão do pertencimento, né? Muitas vezes a pessoa mal entrou numa determinada casa, ainda nem é familiarizada ainda com rituais, com costumes, com hábitos, e de repente, do dia para a noite, ela ganha pai, mãe, primo, tio, filho, avô, sobrinho, enfim. A primeira pergunta hoje: ciúmes de filho de santo faz com que outras pessoas saiam da casa? Quisilas dos próprios filhos? Contribui, sim. Até mesmo porque a pessoa, para continuar dentro da casa de santo, ela tem que absorver dentro de si um pilar esposo, de irmandade, de acolhimento, e não de competição. E muitas vezes alguns sacerdotes se deixam perder pela questão de querer agradar um filho, porque o filho tem mais que o outro a oferecer à instituição religiosa. Isso é lamentável e infelizmente acontece em algumas casas. Então, assim, isso causa o quê? Gera ciúmes, gera rivalidade. Isso não é bom para o seio religioso. É verdade. Esse ciúme dentro do barracão tem afastado muita gente. Eu costumo dizer o seguinte, que a atenção do sacerdote ou é como se fosse um pai realmente, que nem o Tata Talagbonan está falando. O pai de santo é como se fosse o chefe da sua casa, não o chefe da sua família espiritual, é o sacerdote daquela casa. E dentro daquela casa existem alguns filhos que têm mais problemas, que a gente precisa estar mais atento àquela pessoa que está entrando ou que é problemática, e aí chama a nossa atenção para essas pessoas. E aí gera o ciúme daqueles filhos que chegaram primeiro, que eram acostumados a ter um contato maior com o sacerdote, e hoje, por esse filho que entrou ou está levando a nossa atenção, talvez tenha diminuído,
Isso tudo leva ao ciúme. Por exemplo, o senhor tem um filho preferido, né? Eu vou citar meu nome mesmo. Pai Tiago, você, fulano de tal, é seu filho preferido, porque você está em contato mais com ele, porque o senhor chama ele para as obrigações, porque o senhor pergunta para ele como está o dia dele, e o senhor mal fala comigo. Mas aí a gente olha para a vida dessa pessoa que está falando, é uma pessoa que é assídua dentro do barracão, é uma pessoa que tem uma vida estável, tem o seu emprego, tem sua família, não está passando por nenhuma dificuldade que leve a gente a ter uma atenção maior. Não que os filhos não mereçam a atenção do sacerdote, isso não é o que eu estou falando. Mas cada um tem a atenção que merece. Não estou falando de financeiro, mas estou falando de problemas. Existem problemas dentro do barracão, né? Então, que muitas vezes leva ou chama a nossa atenção para tentar resolver tal problema. Por isso que os filhos ficam meio enciumados, né? Sempre tem um ou outro que sempre está em contato. Por exemplo, pai Rodrigo, o senhor está bem? Estou indo aí para a gente conversar. Estou passando por tal dificuldade, queria uma orientação do senhor. E isso chama a atenção dos outros, né? Na verdade, como eu falei, são várias as situações, e as pessoas têm que entender também que, apesar da casa ser aberta para muitos, nós, enquanto sacerdotes, nós somos apenas um. Nós somos apenas um. E além do tempo que o sacerdócio demanda, nós temos profissão, nós temos família, né, família consanguínea, diversão, lazer, amigos, uma série de atividades. E muitas das vezes a gente precisa a gente precisa se transformar em 12. Né? A gente precisa se transformar em 12. Uma coisa é certa, ninguém nunca vai agradar a todos. Né? Ninguém nunca vai agradar a todos. Então, aí eu pergunto para vocês, o fato da gente, às vezes um filho, um discípulo que demanda mais atenção, que tem um pouco mais de dificuldade, e a gente investe mais tempo nele. Eu falo investe tempo, porque tempo é o recurso mais caro e mais finito, né, dessa nossa vida. O tempo da gente ele só diminui. E a gente investe um pouco mais de tempo naquele filho ou discípulo. Essa falta de bom senso, de percepção de outros filhos, a gente poderia tratar isso de que forma? Falta de maturidade, ciúmes, às vezes até um pouco de egoísmo, um pouco de vaidade. Tata Talagbonan, o que você acha dessa questão? Porque a gente não vai conseguir agradar todo mundo nunca. Mas, eu vou até melhorar a pergunta. A gente deveria tratar mais disso dentro dos rituais, em momentos de instrução, em momentos de bate-papo, até com uma certa informalidade, ou a gente deve partir do princípio e acreditar no bom senso, na maturidade das pessoas? Bom, eu penso, e é um dos que eu deixei de falar anteriormente, que a relação familiar do Candomblé, ela se traduz perfeitamente numa relação familiar, digamos, tradicional. Né? E, infelizmente, esses ciúmes, vamos chamar assim, de competições, né, podemos chamar, eles vão existir. E cabe ao sacerdote, a sacerdotisa, enfim, orientar. Né? Afinal de contas, o diálogo, né, a orientação, ela é sempre muito bem-vinda. Ainda mais, como já disse anteriormente, na religião onde a base é a oralidade. E nós temos muito, mas muito que mudar dentro dos nossos ritos com relação a isso. Por que eu digo muito? Porque nós ainda estamos presos ainda, de certa forma, a uma... E é normal, tendo em vista que isso é histórico, a uma herança judaico-cristã. E vários modelos, nós não temos um modelo próprio. Essa é a verdade.
muita coisa foi incorporada dentro do nosso Concordo. Então é hora de reafirmar a identidade, na minha concepção, reafirmar a identidade e trazer para dentro das salas, dos salões, enfim, dos centros, uma nova retórica, para que as pessoas possam, a partir daí, compreender o culto de uma forma diferente, criar a sua própria identidade, assumir aquilo que realmente é e ter uma ideia única. Só aproveitando o adendo nessa colocação, certa vez, aí mesmo, Pai Rodrigo, na Federação de Umbanda e Candomblé, eu fui indagado por alguns por que da não participação das pessoas de Candomblé, por exemplo, quando a pessoa é presa, isso eu falo com certa autoridade, eu sou advogado, por que não vai lá no presídio o pai de santo? Né? Tem presença dos pastores, tem presença do padre, mas não há presença do pai de santo, dos ministros de confissão religiosa, de matriz africana, Umbanda e Candomblé, um juremeiro, por que não há? Porque, em verdade, o sistema carcerário ele é a herança da cultura judaico-cristã. A clausura é a herança deles. Em verdade, foi colocado, foi construído através da ideia cristã. E não por nós do Candomblé, e não pelas religiões africanas, não pelos negros, enfim. Então, por isso que os seguidores das religiões, digamos, das religiões cristãs, se sentem tão à vontade nesse campo. Porque Jesus foi perseguido, Jesus foi preso, Jesus foi amarrado, Jesus foi, enfim, foi perseguido. Se Ogum não foi, a Sócio não foi, o Ogum não foi, a Ação não foi, nós temos nossas próprias lendas, nossos próprios titãs, que são muito diferentes. Como é que eu vou chegar para um preso e dizer assim, você está preso, mas fique tranquilo, viu? Porque Exu, o senhor da rua, vai ver seus caminhos. Ele vai olhar assim e vai falar, tá bom, mas falta alguma coisa, falta uma retórica, falta uma forma de diálogo direcionado para esse público. É muito fácil chegar na cama de hospital, um leito de hospital, e rezar ali um Pai Nosso, uma Ave Maria, todo respeito às rezas, não estou fazendo rezas de ninguém. Mas eles têm uma base litúrgica, uma oratória nesse sentido, muito melhor do que a nossa. Uma justificativa fundamental, inclusive, né? Eu entendi, desculpa, pai. Uma justificativa fundamental, inclusive. Jesus foi preso, né? Jesus prometeu, né, a bênção da outra vida, né? Então, essa questão do hospital é uma justificativa fundamental, né? Exatamente. Então, assim, se a pessoa passar um ebó dentro do hospital, já participei de ritos, já vi. Mas, assim, aquela coisa muito rápida, sem enfermeira, sem ninguém, com as pessoas familiares, mas é uma coisa muito... Né, que o hospital nem aceita. O pé da letra mesmo, o hospital não aceita um tipo de atividade dessa dentro do hospital. Então, assim, é o que nós temos para oferecer. Então, é um modelo diferente. E é complicado a nós, que somos os ritos tradicionais. É complicado. Então, assim, isso reflete também na questão, aí, sem fugir do tema da live, mas reflete também na questão que eu falei anteriormente, na questão familiar. É tudo isso que se perde, é tudo que se busca. O camarada de Candomblé viajou, passou para o outro lado, enfim, cada um tem uma concepção. Aí está lá o católico rezando reza católica no dia do enterro do Pai de Santo. Não dá. Eu até brinco com os meus. Eu falei, no dia que eu morrer, se rezar uma reza católica, eu volto. Quando a pobre, com esse pobre, eu sei levantar o fogo, eu vou voltar. Não adianta. Sabe? Então, eu acho que se eu tenho origem, se eu tenho identidade, se eu tenho pertencimento, eu tenho que ser encaminhado, tem que ser, enfim, conduzido como for, diante dos meus ritos, daquilo que eu fui feito. Né? Então, assim, aí, né, eu acho que embora, eu acho que não fugi do tema, está bem dentro do tema da familiaridade e da questão também da pessoa sair ou não da instituição, da roça, enfim. Por quê? Porque ela precisa de todo esse arcabouço, né, todo esse envolvimento, uma concepção geral. Para quê? Para se sentir seguro da religião. É isso que eu tenho pontuado no momento. Pai Tiago, É verdade. Pai Tiago, eu vou lhe dar uma cutucada. Vai. Em mim, Vou lhe dar uma cutucada. O Tata ele falou um negócio mais cedo sobre... vou falar, não foram as palavras dele, eu vou falar das minhas. Há uma necessidade de uma certa reformulação das nossas práticas. E eu não estou falando de práticas ritualísticas litúrgicas, né? Sim. Eu digo, inclusive, modernizar, e eu não estou falando dessa modernidade que
que tem sido tão danosa para as nossas tradições. Mas a gente precisa modernizar o nosso discurso de uma forma geral. Inclusive sair um pouquinho desse anacronismo que as nossas tradições vivem. A gente vive de oralidade, a gente vive de passar aquilo que os mais velhos ensinaram. Mas alguns comportamentos, hoje eles não são nem viáveis, não são nem legais. Então a gente precisa evoluir aí um pouquinho, sair desse anacronismo. Então a pergunta seria: como seria essa nova forma, esse novo método, essa nova metodologia da gente lidar com os discípulos, com os filhos, Iaô, Muzenza, enfim, hoje? Visto que, se a gente pegar as nossas tradições aí há 30, 40 anos, no máximo ali quem tinha uma educação formal um pouquinho privilegiada era o sacerdote, e nem sempre. A maioria dos membros daquela comunidade ali, eles eram normalmente, a maioria analfabetos. Hoje não. Hoje, a educação formal, ela graças a Deus, a educação formal, ela cresceu. Então hoje nós temos um discípulo, um Iaô, um Mucenza ali, um Abian, que ele é doutor em um determinado caminho, enfim. Então, como que seria essa forma da gente modernizar, reformular esse discurso, essa retórica, para que torne de novo um ambiente familiar religioso agradável, confortável, desejável e o mais importante, que ele seja contínuo? Porque, assim, é uma pergunta bastante complexa. Por quê? Porque como nossas tradições, isso a gente fala de... Eu não vou falar nem tanto de Umbanda, porque hoje em dia, dentro do caminho de Umbanda, existe a teologia umbandista, né? Então, há um certo discernimento nessa área na Umbanda. Eu digo mais para Jurema e Candomblé, porque assim, se a gente pegar as nossas tradições, a gente vai ver que para que você seja um sacerdote, você tem que aprender a iniciar uma pessoa, né? Ou ajudar essa pessoa a nascer para o sagrado, falando melhor, né? Nós devemos saber quais os rituais de cura, quais os rituais para determinadas situações, porque nossa liturgia ela é muito ampla e fica tudo guardado na cabeça do sacerdote. E muitas vezes esses sacerdotes, eles não aprenderam ou não tiveram tempo ou não quiseram aprender a liturgia por completo para poder tocar as suas roças, as suas casas. Eu vou tirar pela Jurema Sagrada. A Jurema Sagrada, nós temos rituais fúnebres, nós temos casamento, nós temos a visita aos encarcerados, nós temos a visita aos enfermos, nós temos a visita com rituais próprios, com liturgia própria. O que é que acontece hoje em dia, Pai Rodrigo? A pessoa se inicia dentro do caminho, vou puxando agora para a Jurema Sagrada, e isso vai servir também para o candomblé. Se inicia no caminho iniciado, a pessoa toma os banhos, faz as suas obrigações e depois fica como? Visitando o barracão. Ele não é filho, ele é visitante, porque aparece uma vez no mês, a cada 3 meses, de 6 em 6 meses. Como é que essa criatura vai aprender toda a liturgia do nosso culto? Não vai ter. Aí essa pessoa, quando completa os 7 anos, vai tomar suas obrigações, mas não sabe dos rituais. Eles não sabem como se faz. Por exemplo, se você pegar um juremeiro antigo aí e diz assim, meu velho, você já fez algum ritual fúnebre? Eu nunca fiz, eu não sei nem como é que é. Você já fez algum batizado dentro do ritual de Jurema? Nunca fiz. Eu apenas passei pela mesa de consagração, faço minhas renovações uma vez no ano, porque meu juremeiro mora no tal canto, meu filho mora em tal canto, e é isso que eu sei fazer, eu sei iniciar. Como é que você inicia e quando essa caminhada dessa discípulo chega ao fim, se encerra, como é que faz? Porque é início, meio e fim. Ou eu estou errado?
Mas eu Aí, por acredito exemplo, que se eu digo assim, Rodrigo, vamos nos sentar, o ritual de Jurema, dos mais antigos, para que a gente possa ir lá nos enfermos, para a gente conseguir fazer alguma coisa, o ritual é esse. Aí, a primeira indagação, vamos supor que a gente não nos conheça, né? Eu sou juremeiro e você é juremeiro de ramas diferentes. Aí você uhum, vai fazer assim, Pai Tiago, mas na minha rama, a gente não faz isso, não. O senhor é um marmoteiro, o senhor está inventando isso. Mas a gente sabe que existem rituais, porque os mais antigos faziam isso. Os mais antigos. O problema é que essa oralidade se perdeu no meio do caminho. Não passou, não foi passado. Ou porque o discípulo, o filho, não se atentou para o que estava sendo feito, ou porque ele era um filho visita, ele era um filho que visitava só. E aí tomou suas obrigações, virou um sacerdote, mas não sabe os rituais. é, hoje eu tô com a língua afiada hoje. Vamos mais uma. Deixa eu complementar a fala do pai Tiago, posso? Pode? Pode, deve. O Deve. senhor, o senhor é que é, o senhor é o VIP de hoje. Vamos lá, olha só. Eu tenho uma honrosa satisfação de dizer que dentro do Candomblé eu adquiri muitos amigos. Né? Então, assim, o que nós temos que tentar extirpar do Candomblé é o que nós podemos chamar de concorrência. Pai Tiago, foi a casa dele, foi muito bem recebido, uma casa de boa energia, um culto tranquilo, harmônico. Tá de parabéns, meu pai. Obrigado, meu velho. Tá? E assim, por causa do pai Rodrigo, não tive ainda a oportunidade de participar de nenhuma sessão na casa dele, mas foi a casa dele, conversamos bastante, fui muito bem recebido também. Então, nós temos que entender que pai Tiago, como exemplo, pai Rodrigo, são irmãos, são mais um e não menos um. O que nós temos que tentar acabar dentro do Candomblé, dentro dos povos afro, é essa competição desnecessária. Nós temos um excesso de estrelismo dentro do Candomblé. Eu sou Talaguibonã, sou goleiro, sou Tumba do Sara e sou único. Não existe. Tem outros irmãos também que são Tumba do Sara, tem meus irmãos da Gomeia, tem meus irmãos Bate-Folha e outros. Então, o que nos mata, o que está acabando conosco, é exatamente isso. Essa divisão. Desde criança, desde neófito, eu escuto dizer que falta no Candomblé união. Isso é na acepção política, porque qualquer um de nós, quando se coloca, porque não é fácil, a concorrer a uma cadeira, seja legislativa, executiva, âmbito federal, âmbito municipal, âmbito estadual, como for, distrital, nós somos atacados por nós mesmos. Isso. Pai Rodrigo, candidato a distrital 2022. Eu não vou votar no Pai Rodrigo, não. Deve ser eu. Não. As pessoas têm que parar com isso. Eu, há muito tempo atrás, eu gostaria que a federação tivesse se tornado, talvez um dia nós consigamos fazer isso, falando da federação em si, e não estou tirando pedras, eles entendam bem, pelo contrário. Eu estou querendo contribuir de uma forma de nova visão. Que a federação fosse algo consultivo. Consultivo como? Que nós tivéssemos dentro da federação uma relação de terreiros, dizendo que são os filhos daquela casa, quais obrigações eles tomaram, para evitar que aventureiros, que falsos profetas, falsos sacerdotes, que aproveitadores apareçam no mercado aí e acabem com a vida das pessoas. Cabeça não é brincadeira. A vida da pessoa, como disse o pai Rodrigo mais cedo, o tempo ele é finito. Então nós não podemos deixar que as pessoas percam tempo com falsos profetas, com falsos sacerdotes, pessoas que usurpam, pessoas que enganam, pessoas que traem. É verdade, pai. Doutora Patrícia Zapponi, minha amiga, advogado, ela tentou criar, ou está criando, perdi um pouco aí dessa caminhada dela, e aí me furta um pouco da informação, mas falando do geral,
ela tem a ideia, né, vamos dizer assim, de criar um conselho de sacerdotes. Eu acho que esse conselho é muito bem-vindo. Mas o que atrapalha, na minha concepção, a criação desse conselho é exatamente o que eu falei anteriormente, o estrelismo, o ego de cada um. Não é irmandade. Verdade. Não é para dizer como fazer. E vou utilizar como exemplo aqui o que alguns chamam de padê, ou despachar Exu, porque padê é a farofa, enfim, despachar Exu. Cada um faz de uma forma. Uns no prato de louça, outros no alguidar, outros no prato de barro, outros farinha 1, 2, 3, 4 farinhas, outros 5 farinhas, enfim, cada um faz de um jeito. Mas qual é o objetivo desse ato, desse ritual? É o mesmo. É fazer com que Exu, fazer com que Invila, fazer com que Gongojiro tome a responsabilidade. Ou como alguns preferem, fazer com que Exu dê notícia do que se passa. Pronto, mas o objetivo é o mesmo. Então, essa é a criação desse conselho para quê? Para que nós possamos discutir e trazer aos tempos atuais aquilo que é atual. Porque se nós tivermos um conselho, uma organização, aí sim é possível, por exemplo, nós discutimos alguns tabus. Por exemplo, o que é candomblé sobre o aborto? Justamente. Eu, Tala de Bonan, não tenho uma referência de candomblé sobre o tema, mas tenho uma referência pessoal, sou contra. Porque nós temos que prezar pela vida. Pronto. Mas e aí? E um conselho, acho que Justamente. os entorpecentes dos ritos. As pessoas hoje em dia não querem cumprir nem mesmo o ritual de, vamos dizer assim, educação de Ariaxé. Querem respeitar a navalha, querem respeitar o próprio da própria casa. Imagine isso de uma forma mais generalizada, ou seja, fora dos ritos. Então, nós precisamos sim de um conselho de pessoas sérias. Aí, ó, já estou de novo, né? Olha a exclusão. Quem é sério e quem não é dentro do rito. É complicado. Mas, enfim, de pessoas que tenham referência para balizar, nos dias atuais, o rito. Porque senão nós não temos isso. Tiagão, deixa eu só fazer um parênteses com relação ao Conselho dos Anciões. Eu vou fazer um parênteses, porque eu tô bem por dentro dessa situação. Uma vez eu propus lá na federação, junto ao Rafael, né? E o Estatuto da Federação já prevê esse instrumento, já prevê esse formato. Porém, a dificuldade foi como o senhor falou há pouco, a própria competição entre as pessoas. Hoje eu e Patrícia, a gente está muito próximo, a gente vem fazendo bastante coisa junto, e ela resolveu também comprar o barulho do Conselho dos Anciões, e falou, Rodrigo, vamos. Se eu não estiver enganado, esse conselho já foi instaurado juridicamente falando. A proposta do conselho não é ser normativo, assim como, por exemplo, um Vaticano. Não é essa a proposta. A proposta é que ele seja consultivo. Para que esse conselho dos mais velhos, ele possa balizar, por exemplo, eu estou fazendo um parêntese em relação ao tema da live, a gente está tendo muito caso aí de estelionatários da fé, certo? Certo. Nós estamos tendo muitos. Então, ao invés de sair uma matéria na televisão, igual quando estavam perseguindo Lázaro, o Lázaro faz rituais de magia negra ligada a religiões tradicionais. O conselho, ele seria um órgão instituído que teria o peso de falar, pode parar, esse rapaz não consta em nossos registros, não faz parte, não foi iniciado em nenhuma casa de tradição. Então, vinculá-lo a qualquer caminho que seja pertencente ao nosso povo é uma falácia, é um equívoco. E também como consultivo, no sentido de, não é de falar, olha, esse ritual aqui das águas de Oxalá está certo, esse aqui está errado. Não. Vamos padronizar? Vamos padronizar? Por quê? Sua raiz é qual? Gantuá? Então vamos tentar manter a raiz firme. A raiz sua é tumbajuçara, bate-folha, bate-folhinha, nagô. Vamos padronizar para a gente saber, até também, e aí lá vou eu para a exclusão novamente,
casas sérias. Porque chega uma pessoa com uma determinada situação, condição, me procura aqui em casa, e eu sei que eu não tenho condição de ajudar aquela pessoa. A pessoa não tem. Mas, tendo o conselho dos anciões, a gente tendo esse registro de casas, eu posso dizer, olha, procura a casa do Tata Talagbonan, a casa de Pai Tiago. Lá eles são especialistas nesse tipo de questão. Eles vão poder te ajudar. É justamente Então, isso. É justamente isso que o pai Talagbonan está falando. Por exemplo, assim, não é que seja normatismo, mas, por exemplo, a federação ele tem um apanhado dos seus filiados, né? Por exemplo, chegou uma pessoa aqui em Brasília ou em torno e diz que não, eu sou juremeiro. Vamos tirar, por exemplo, aqui, botar o braço para a seringa. Eu sou juremeiro. O conselho está formado lá dos anciões. Mas aqui em Brasília, em torno, tem a casa de Pai Tiago, que é juremeiro e está aqui na federação como casa de Jurema. Tem a casa de Rodrigo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um apanhado para ver se realmente... Porque, assim, é muito fácil eu abrir um espaço e dizer que cultura está a situação. Porque hoje está aberto, hoje não tem... Por exemplo, para você abrir uma Assembleia de Deus, você tem que ter um registro, você tem que estar afiliado a algum canto, a alguma coisa. Hoje em dia é muito fácil eu chegar na federação e dizer assim, eu sou o Pai Tiago, sou do Rio Grande do Norte, meu pai é fulano de tal, minha casa fica no endereço tal. E aí? E aí? Pai Tiago, como foi a sua trajetória? Como foi a sua ritualística? Como foi... que nem o senhor, pai Talagbonan, estava falando mais cedo. Tem pessoas que não sabem nem dizer quem é o avô dele. Como é o nome do pai de santo dele. Seu pai de santo é tal, mas ele é conhecido no meio religioso como? Me dê o contato desse pai de santo aí para mim ligar para ele, para saber quem é o senhor que está querendo se federalizar. Me diga aí como eu tenho certeza que o senhor é o senhor mesmo. Porque, assim, é uma linha meio complicada de se seguir. Por exemplo, se vai marcar um conselho, eu acho que esse conselho deveria ser um representante de cada vertente. Na verdade, a proposta são 5 representantes de cada vertente. Então, o conselho seria enorme, exatamente para que a gente consiga equidade, né? Tata Talagbonan, advogado, a gente falar em justiça é muito difícil, nós falamos em equidade, né? Equidade é mais fácil. Então, por exemplo, a proposta seria 5 representantes de Queto, 5 de Angola, 5 de Jeje, 5 de Jurema, 5 de Umbanda, Terecota, enfim, para que o conselho como um todo ele consiga ter respaldo. Aí, voltando para o nosso tema, tem uma perguntinha aqui que é meio polêmica, né? Por exemplo, eu nunca passei por isso, mas se um dia eu passar, vai ser tranquilo. Eu estou consciente das minhas atitudes e sou responsável por todos os meus atos. Mas, trazendo aqui em pauta, por exemplo, já aconteceu a boca miúda dizer assim, eu saí da casa fulano de tal, porque o pai de santo me deu tal entidade. E eu não concordo com isso, porque eu sou de fulano de tal, recebo fulano de tal, e não quero saber daquela entidade. Porque eu já venho de outra casa e lá eu trabalhava com tal entidade. Não sei se já passou, por exemplo. Vou dar um exemplo. A pessoa saiu da casa de Rodrigo e lá o Rodrigo viu no seu oráculo que fulano de tal é de Ogum. Chegou na minha casa e eu disse assim, olha, filho, eu vejo aqui no oráculo que o senhor é de Oxóssi. Vamos dar um exemplo. O senhor é de Oxóssi. E a pessoa entra na minha casa porque acha bonito o ritual, achou confortável porque a casa é enorme, é bonito, as vestes é bonito, acha tudo maravilhoso. Mas, com o passar do tempo, ele não se adequou à doutrina da casa. E depois saiu dizendo que
Eu não concordei com o jogo de pai Tiago. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês. Isso é uma das desculpas, né? Uma das desculpas. A outra é assim. Meu pai de santo é muito arrogante, me distratou na frente de todo mundo e eu não quero mais estar na casa dele. Segura essa, Tata. Bom, o que eu vejo é o seguinte. Primeiro, que cada roça, cada barracão, cada templo religioso, há um segmento. Então, não que a pessoa vai ser de Ogum numa casa, de Oxóssi em outra, de Iansã em outra. Não é isso que eu quero dizer. Mas, assim como nas relações profissionais, na relação religiosa, existe uma base, que é a base da confiança. Então, aquele filho que não dizer assim, não confia no seu sacerdote, na minha concepção, o próprio sagrado deixa de se perder. Porque quem escolhe a casa de santo não é a pessoa, é o santo. É a entidade que escolhe a casa, não é a pessoa. Tanto que o santo presta reverência ao pai de santo, e vice-versa. Mas essa amplitude é muito maior. O santo se entrega, o santo permite. Vamos tirar, por exemplo, o dia de hoje, que é terça-feira, dia de encoste, Ogum. Qual é a força de Ogum? Alguém sabe mensurar que força é essa de Pai Ogum? Mas Pai Ogum aceita ser iniciado, ser tratado como uma criança, melhor dizendo, né? Onde serão feitos todos os ritos, todos os preceitos de passagem, etc. e tal, para que ele possa nascer na sala. E Ogum é poderosíssimo. E volto a dizer, podemos mensurar o poder de Ogum? De Pai Ogum? Não podemos. Mas ele, vamos dizer assim, ele se sujeita àquilo. Então é o orixá, é o inquince, é o vodum que escolhe a casa, e não o filho. Existe uma cantiga que diz o seguinte: o filho que desconhece o pai sai andando, bate a cabeça no chão, sai rolando. E é assim que funciona. Então, na minha concepção, não é que o pai de santo A, B ou C está certo ou errado, mas o próprio sagrado, como disse anteriormente, sacaneia, se assim posso dizer, com a criatura. Porque a pessoa está ali não porque ela quer, mas porque o orixá, porque a entidade, porque a ancestralidade ali a levou. Até que tem pessoas, eu falei isso no começo, que aprendi com meu pai Cajamongongo, que o barracão de candomblé, a casa de candomblé é uma escola, onde pessoas entram, continuam, pessoas entram e saem. É assim que funciona. Agora, aquele filho que fica titubeando de del em del, sabe, conheço pessoas, por exemplo, que se eu perguntar, tudo bom, tudo bem? Eu nem pergunto. Você quer estar na casa de quem hoje? Porque o histórico dele, né, enfim. E com relação ao... Só para pontuar uma situação aqui, eu vi uma pergunta aqui nos comentários, com relação ao Conselho Sacerdotal, Conselho de Anciões, deixar bem claro que a federação ou qualquer outra associação não tem poder de polícia. Ah, cadê a federação para interditar? Cadê a federação? Cadê a associação para bater? Não existe isso. Artigo 19, inciso 1º da Constituição Federal diz que o Estado, o Distrito Federal, os municípios, os órgãos não podem embaraçar o funcionamento de cultos religiosos. É livre a prática de cultos religiosos. Então, a federação não tem poder de polícia, o Ministério Público não pode. Ah, vai fazer um PAC, ainda assim há controvérsias. Mas vamos lá. Então, dizendo aos senhores, o que vai fazer com que a federação ou qualquer associação possa, entre aspas, fiscalizar é o que nós acreditamos na entidade. Somos nós que acreditamos isso à entidade. Porque se houver um conselho, o qual o pai Rodrigo é filiado, ou associado, ou, enfim, ligado àquela instituição representativa, o pai Tiago, o pai André, o pai Beltrano, o pai Ciclano, faz com que as pessoas também corram ali, porque é uma entidade que representa.
E nós damos poder àquela entidade. E os demais não iam querer estar por fora ou até mesmo dizer assim, não, realmente essa entidade me representa, ela fiscaliza. Aí sim funciona. Agora, da forma que é feito hoje, não tem poder nenhum. Assim, desculpe os presidentes de federação, os presidentes de associações religiosas, não quero atacar nenhum deles, não é minha intenção. Mas da forma como está hoje, não tem poder legal nenhum para fazer nada. Por quê? Nós estamos parados do tempo. Parados do tempo. Então, acho que eu respondi a duas partes. Não é tanto a questão do conselho, questão da fiscalização, quanto a questão da fuga das casas, né? Isso. Isso. Okay. Então, olha só. Vou voltar na questão que eu falei do anacronismo e de uma certa necessidade de modernização. Quando o senhor fala de anacronismo, você fala da questão fictícia, né? Hã? Quando você fala de anacronismo, sobre a questão fictícia, né? Isso. Misticismo, mistificação, enfim. Então eu tenho percebido, não estou concluindo o nosso tema, não, que a gente ainda tem bastante tempo. Mas eu percebo também que essa questão da saída, essa evasão dos filhos, ou então o filho que fica pulando de lugar em lugar, eu percebo hoje que tem muito a ver com a falta de identidade dos nossos caminhos. E quando eu falo identidade, eu não estou dizendo que nós não temos, não é isso. Mas eu vou usar uma expressão que a gente usa na maçonaria, que fala assim, espírito de corpo. Que significa bater no peito e falar assim, eu sou disso aqui. Então eu percebo que tem faltado muito. E aí eu vou colocar nos sacerdotes de forma geral, criarem esse espírito de corpo mais forte em seus filhos. Sabe? Seja pela mudança de nome civil, como é o exemplo do senhor, seja por na hora do censo. Quando o censo bater na porta e não falar, eu sou espírita. Não, eu não sou espírita, eu sou juremeiro, eu sou do candomblé. Né? Então eu percebo que essa evasão, ela está muito ligada a essa falta de identidade. E como seria essa mudança? Eu acho que a gente precisa desenvolver melhor o espírito político das pessoas. Eu não estou falando de política partidária. Política. Política, gente, para quem não sabe, é uma habilidade que, quando a gente é bebê, a primeira vez que a gente entra em contato com... A gente está com fome, quer mamar e chora, é o nosso primeiro ato político. Porque, para eu mamar, a minha mãe, de repente, vai deixar de namorar com meu pai. De repente, é outro irmão que não vai estar no colo. Mesmo uma criança, eu ainda não tenho a maturidade para ter essa capacidade de articulação. Mas política é uma habilidade que a gente precisa desenvolver desde o nosso nascimento. E eu percebo que tem faltado isso nas nossas casas. Esse pensamento político, eu não estou falando de política lá da Esplanada dos Três Poderes. A vivência política dentro da casa de santo. Entender que as relações humanas, elas são feitas de se eu dou, eu recebo. Se eu cobro, eu tenho que fazer. Né? E aí, para passar de novo a bola para vocês, assim eu aprendi, assim eu ensino aqui em casa. E antes de se ter direitos, primeiro você cumpre obrigações. Só na Constituição que antes de cumprir obrigações, primeiro se tem os direitos, são os direitos fundamentais, né? Mas, passados os direitos fundamentais, qualquer direito que você tenha, primeiro você tem que cumprir obrigações. E eu imagino que dentro da casa de santo tem faltado esse espírito político das pessoas entenderem que para eu cobrar, primeiro eu tenho que fazer. E aí, pode ir. Ó, deixa eu só falar uma coisa que o Pai Vinícius colocou aqui. Boa noite, Pai Vinícius. Sua bênção, meu velho. O Pai Vinícius colocou aqui. Hoje as relações são muito voláteis. Estamos na era virtual. Tudo tem que ser e acontecer muito rápido.
assim são também as relações. Perdeu-se a ideia de vínculo sagrado que se cria ao iniciar-se numa casa. Porque isso realmente tem tirado muito sono. Por exemplo, a pessoa entra numa casa de santo, numa casa, numa roça, numa casa, numa axé, e acha que com 2, 3 anos vai receber seus direitos e vai tocar a vida dele do jeito que ele acha, que ele quer, e às vezes nunca acontece isso, e a pessoa se frustra e sai da casa, sai daquela família espiritual. Isso acontece com frequência. Outra coisa que acontece muito nas casas é o seguinte: eu tenho uma amizade, muitas vezes, porque eu conheço, por exemplo, o Talag Bonan há muito tempo, eu tenho uma amizade com ele, conheço o Talag Bonan na sua vida pessoal, e chego para Talag Bonan e digo assim: pai, eu quero frequentar a sua casa, eu quero tomar uma obrigação com o senhor. Aí, beleza. Só que a pessoa esquece que Talag Bonan, pai Rodrigo, pai Tiago, como pessoa fora do barracão, são pessoas normais, que vai conversar com você aleatoriamente, que vai falar com você de vários temas, mas quando chega nesse caminho religioso, dentro da roça, dentro da sua instituição, tem coisas que pai Talag Bonan, pai Rodrigo, pai Tiago não vai poder conversar ou passar aquela informação naquele momento, porque ainda não é o tempo. Existe tempo para tudo. E quando isso acontece, a pessoa fica chateada com o pai Tiago. Ah, eu conheço o pai Tiago há muito tempo, mas aqui na casa o pai Tiago é tão chato, o pai Tiago é isso, o pai Tiago é aquilo, o pai Tiago não... E aí confunde essa relação e acaba estragando uma relação de amizade que existia antes do barracão, confunde com a relação barracão. E as pessoas têm que saber distinguir essas duas situações. Eu sou seu amigo, conheci você há muito tempo, mas agora você está conhecendo o sacerdote Tiago. Então, dentro do sacerdócio, dentro da dogmática, dentro da doutrina e da liturgia da casa, existe uma coisa que eu tenho que levar para frente, que você vai ter que aprender comigo. Porque uma coisa é você me conhecer a vida toda, mais de 20 anos, e outra coisa é você me conhecer dentro de 1 mês, 3 meses, dentro do barracão de santo. Por exemplo, eu sou amigo de uma pessoa há muito tempo, aí ela veio, tomou uma obrigação comigo, ou começou a frequentar a minha casa, porque geralmente a gente pede que fique aí 1 ano e pouco, para conhecer. Aí, fulano de tal, por favor, tem como você lavar aquele banheiro, que vai ter obrigação, vamos ajeitar o barracão, vamos ajeitar isso, e a pessoa diz: ah, eu vim para cá, eu não sou empregado do senhor, não. O senhor é meu amigo, eu tenho que sentar aqui perto do senhor e só observar o que os outros estão fazendo. Acontece muito isso, né? E as pessoas perdem, não que filho de santo seja empregado, mas dentro de um barracão há uma funcionabilidade. Precisa que os banheiros estejam limpos, precisa que o barracão esteja limpo, precisa de alguns afazeres dentro da casa com relação a algumas obrigações, e que as pessoas, quando se deparam com essa realidade, aí dizem: ah, isso aqui não é para mim, não. Né? Acontece muito isso, não é, pai? Bom, como diz um amigo meu, Babá Alexandre Oxalá, que o problema que nós temos nos ritos é que nós temos muito mais clientes do que fiéis. A pessoa quer ser cliente, agora fiel, poucos querem ser. Tendo em vista que o cliente é aquele que vai à casa de candomblé, vai ao terreiro, toma um descarrego, acende uma vela, e lá fora continua sendo ele mesmo, sem mudar sua identidade, sem vestir, né, dizer assim, a camisa do culto, do rito. Então, essa linha tênue em que divide o cliente e, de fato, o fiel, eu vejo que prejudica muito os nossos rituais. E quando eu falei sobre a questão familiar, sobre a questão que o inquinso, o vodum, o orixá, ele escolhe a casa, não é a pessoa, mas eu falei de uma forma geral. Infelizmente, nós nos deparamos aí com muita bagunça, com muita falta de seriedade, e isso nos afeta, isso nos prejudica.
porque pessoas que não têm idade de santo querem iniciar pessoas, querem continuar a obrigação de pessoas mais velhas. Pessoas querem correr com obrigação, assim posso dizer. Eu tenho como exemplo, certa vez uma pessoa me procurou, eu vi uma pessoa, e a pessoa já com 7 anos de feito, me perguntou se seria possível tomar a obrigação de 7 de imediato, sem ter tomado a obrigação de ano, de 3, de 5, enfim. Eu falei, olha, infelizmente não foi assim que eu aprendi. Eu não É vestibular. mas a pessoa X Supletivo. diz que faz. Isso foi a casa dele, faz. Eu disse a ele, olha, meu filho, numa boa, se você assim deseja, boa sorte. Não estou dizendo que ele, mas está errado? Não posso esquecer de dizer se está certo ou está errado. Estou dizendo a você simplesmente que não foi dessa forma que eu aprendi. Não foi dessa forma que meu pai Castamão me passou, não foi dessa forma que minha mãe pequena, hoje minha mãe de santo, mãe da Lamaz me passou, então não posso fazer diferente daquilo que eu aprendi. Mas se outra pessoa faz, seja feliz. Né? Então, assim, nós temos esse problema nos nossos ritos. Por quê? Nós temos uma grande parcela que é séria e comprometida, e nós temos uma pequena parcela que, infelizmente, vamos dizer assim, foge, né? Pisa fora da linha, né? Fora da linha, enfim. E aí isso nos prejudica muito. Então, ou seja, aquilo que é geral, dizer que o Inquince, que o Orixá, que o Vodum, que direciona, mas para a casa errada também? Sim. Se a pessoa for sacana, vai para a casa errada também. Né? Então, assim, cada um tem seu tempo dentro da roça, enfim, tudo é aprendizado. Eu falo para as pessoas lá em casa, olha, aproveita. Meu pai, mas eu fui dar um bando, eu vivi isso, daquilo outro, eu tenho isso, daquilo outro. Eu falo, pessoal, nada disso se perdeu. Você está entrando aqui na casa hoje, você vai somar conhecimento, você não vai perder conhecimento. Conhecimento a gente soma, a gente não diminui. E um dia pode servir, quem sabe dizer que aquilo que ela aprendeu não serve mais. Não posso fazer dessa forma. Então, acho que é nesse rumo que nós devemos seguir. Né? Valorizando o que a pessoa já sabe, instruindo com o novo conhecimento e, enfim, tentando aí disseminar aos poucos a questão da seriedade, do candomblé, dos ritos. Acho que um fazendo certo, essa coisa vai se alastrando, vai se espalhando, vai contaminando de maneira positiva, até que essas ervas daninhas se acabar por si só, porque é algo grave. Botar mais uma perguntinha boa? Caiu. Ele caiu da live. Já de volta. Estou aqui. Vivi colocou aqui. E o juremeiro que deixa a sua casa por problemas de relacionamento com os irmãos? Então, tem um conceito dentro de candomblé, principalmente na visão de Quito, que nós falamos dos egbés, né? Que é a família espiritual. Dentro de Jurema, nós podemos falar que existe algo, não exatamente com esse conceito, mas algo parecido. A gente precisa entender que quando a gente está dentro de uma casa de santo, e nós vamos conviver com outras pessoas, né? Seja o sacerdote, irmão, tio, primo, enfim, é toda uma família. Que para essa vivência ela acontecer, e para que ela seja harmoniosa, é necessário que a gente se liberte de alguns vícios, né? O Vinícius falou ali agora há pouco o currículo Lattes, né? Que às vezes a pessoa chega na casa porque tem um diploma, um mestrado, um doutorado, e ela se acha superior, ou que não pode acontecer passar por determinada situação. Mas a gente precisa entender que essa convivência espiritual, como o Tata falou há pouco, ela foi determinada pela própria espiritualidade. Foi teu santo, foi teu orixá, foi teu iquis, teu vodum, teu mestre, teu caboclo, enfim, que lhe levou até aquele lugar. E se a gente está ali, é porque a gente tem alguma coisa para ensinar e muito mais a gente tem alguma coisa para aprender com aquelas pessoas. E aí a gente vai entrar numa questão que eu acho que é um dos maiores motivos aí desse vai e vem das casas.
Vamos lá, a pergunta de Vivi, né? E o Jeremias que deixa sua casa por problemas relacionados com os irmãos. Você está ali pelos irmãos ou pela espiritualidade? Porque se você saiu da casa por conta de relacionamento com irmãos, você não estava ali pela espiritualidade, você estava ali pelo relacionamento com os seus irmãos. Ou com um irmão específico. Mas quando você está ali, naquela casa, naquele axé, pela espiritualidade, pelo divino, pelo sagrado, Pai Rodrigo também caiu aí. Concepção de curriculares que tu tem e pelo sagrado, então eu acho que não vai acontecer esse problema. Porque assim, eu costumo dizer o seguinte, quando entram pessoas novas dentro do terreiro, dentro do barracão. Tá, Laguibona, meu pai, se o senhor quiser entrar novamente, viu? Só sair que a gente adiciona o senhor novamente. Se você está pelas entidades ou pelo sagrado, vamos dizer assim, pelo sagrado, você não vai se importar com que X ou Y está fazendo, porque isso é de responsabilidade do sacerdote, não é sua. Se você está fazendo o seu papel quanto discípulo ou filho daquela casa, você não tem que se preocupar com A, B, C, D, enfim. Nada disso. Nada disso. Então, assim, filha, há, sim, muitos... Lembra que em outra live a gente falou sobre relacionamento amoroso entre irmãos, que geralmente ou sai os dois ou um sai, consequentemente. Porque fica um clima entre eles complicadíssimo. Então, ou você tem a maturidade suficiente. Primeiro que a casa de axé não é uma casa para você estar buscando relacionamento. A casa de axé é uma casa que você vai buscar a sua espiritualidade. Né? Tem outros points aí que você pode buscar relacionamentos. Barzinho, balada e por aí vai. Rede social e por aí vai. Se você adentra dentro de uma casa de axé, você está procurando o quê? A espiritualidade. É isso que se entende. Agora, você se relacionou. Ou fofoca tira muito filho de dentro de casa. De axé. Junta as panelinhas, né? E começa a falar de Beltrano ou inventar situações. Isso afasta porque chateia muito. Então, ou pai de santo, ou ele tem que estar muito, muito ligado nisso aí, ou ele realmente vai perder muito filho. A casa em si, não o pai de santo. A casa, o axé vai perder muito filho. Porque não está sabendo lidar com a situação. Então, assim, a espiritualidade ele tem que estar presente. A espiritualidade ele tem que estar à frente. Não é porque você achou... o filho de pai Rodrigo tem um menininho lá que é muito bonitinho, é um gatinho. Eu vou entrar na casa do pai Rodrigo porque eu quero paquerar com aquele fulaninho. Aí vai lá, você consegue. Tá lá paquerando, tá frequentando, daqui a pouco aquele menino não quer mais. Ou não era o relacionamento que ia dar certo. E aí, você continua ou você sai? Geralmente você sai. Porque você não estava na casa de axé pela sua espiritualidade. Você estava na casa de axé por Beltrano. Aí, pai, deu uma quedinha aí, mas já estamos todo mundo de volta aí. Muito firme. É porque assim, pai, a menina colocou aqui, por isso que eu tava para o senhor pegar o fio da meada. Não entendi não, pai. Eu tô lendo aqui. Ah, tá. Eu tô com o computador e o celular. Ah, tá show, então. Então vamos lá para mais uma. Vamos para mais uma questão daquelas gostosinhas. A gente já, eu creio que é ponto passivo, que a gente está na espiritualidade pela espiritualidade. E não simplesmente pelo meu querer. Mas também, pai, antes de você falar aí a próxima pergunta, deixar claro também que existe aquelas pessoas que, dentro da caminhada, encontrou uma pessoa e começaram, papapá, enfim. Sim. Mas eles têm a maturidade suficiente de entender que terminou um relacionamento interpessoal, mas espiritual continua na mesma casa. Difícil de acontecer? Difícil de acontecer. Eu concordo com o relacionamento entre irmãos? Não concordo.
Mas, enfim, isso é um posicionamento meu, né? Sim, sim, sim. Então, estamos na casa da espiritualidade que escolheu. A espiritualidade que escolheu. Mas em algum momento eu sinto que o meu ciclo ali terminou. E não necessariamente é por Quizila, por nada. Eu simplesmente sinto que meu ciclo ali terminou. E que eu, de repente, preciso começar um ciclo, uma nova casa, uma nova caminhada. Só que a minha espiritualidade corre no jogo de búzios, ou a própria manifestação, fala, não, eu quero continuar aqui. E aí? Até onde essa questão que nós estamos aqui para seguir a espiritualidade, ela é maior até do que, por exemplo, esse livre-arbítrio, essa vontade, essa questão. Tá no colo de vocês aí a bomba. Olha, tem uma certa questão, não sei se vocês vão concordar comigo. Você não chega em determinada casa de axé do nada, você não cai ali de paraquedas. Vamos partir do princípio. Ou foi indicado, né? Eu conheço por algum filho, ou porque você passou na rua, viu lá que funciona, depois chegou lá, perguntou ao sacerdote como funcionava, que quer participar, por N e outros motivos. Então, ali você não entrou de paraquedas. Eu estou aqui e quero participar. Nunca vai existir isso. Você foi ali, você procurou aquela situação. A espiritualidade lhe levou até lá, pegando no raciocínio desde o início da conversa, né? A espiritualidade te levou até lá. E aí você sentiu no seu coração, vamos lá, pegando agora a deixa do Senhor. Sentiu no meu coração que meu ciclo encerrou. Encerrou como? Encerrou um ciclo que foi um ciclo iniciado, porque esse é um ciclo, não tem meio nem fim, é um ciclo, né? E a ligação familiar se encerrou? Sempre tem algo a se ensinar, né? Pegando aqui o gancho de Pai Vinícius. Sempre tem algo a se ensinar, sempre tem algo a aprender. Então, assim, eu acho que esse ciclo, ele é... O tempo é finito para a gente, ser humano, mas infinito para eles. Por exemplo, eu sou da casa de Pai Rodrigo, me iniciei, trilhei um caminho, recebi meus direitos, conversei com o Pai Rodrigo, ele viu que eu tinha caminho espiritual para o sacerdócio, consegui abrir minha casa, toco na minha casa, faço minhas obrigações na minha casa, mas o vínculo com o Pai Rodrigo continua, porque ele é meu iniciador. Eu não posso perder esse vínculo com quem me iniciou. A não ser que você mude de águas, né? Falando do candomblé, mude a folha, mude, aí vai N coisas. Mas, de todo jeito, você vai precisar passar pela iniciação. Por exemplo, o pai Talag Bonan é de Angola, né? E aí, Pai Rodrigo é Queto. Não tem fundamentos diferentes? Algumas coisas não mudou, né? Algumas folhas não vai ter que... A saçanha em si não vai mudar. E como é que continua? Perdeu-se um elo e se iniciou um outro elo com outro sacerdote. Mas sempre vai ter o vínculo iniciativo, de iniciar, de começar ou recomeçar. Aí vai partir do princípio que é você que quer mudar ou você... O seu orixá não quer mais, porque eu acho que se um orixá se iniciou numa casa, ou um mestre de Jurema, você tomou suas obrigações, você dançou no salão bonitinho, teve sua saída, está lá há mais de 20 anos, como é que encerra o negócio que o orixá lhe levou até lá? Que você já tem uma caminhada, que você já é conhecido, como é que... Eu não consigo compreender essa desculpa que a maioria dos filhos dão. Porque eu sinto que aqui não é mais o meu lugar. Talvez não seja o seu. Ou nunca foi o seu lugar e você está ali. Por ego,
do que pela espiritualidade. Porque eu acho que quando a espiritualidade ele leva para tal lugar, né? Mas existe várias outras possibilidades. Por exemplo, trazendo para a minha história aqui, Pai Rodrigo, a gente viu que houve uma outra iniciação, né? Houve uma mudança, houve a necessidade. Existem necessidades também. Por exemplo, eu sou juremeiro e daqui a pouco eu digo, rapaz, eu não quero mais tocar jurema. Eu decidi que não vou tocar mais jurema e vou tocar na minha casa só candomblé. E aí, meus filhos de jurema, como é que fica? Eles vão procurar um outro juremeiro. Vocês concordam comigo ou não? Ou eles vão te convencer a tocar Jurema. A tocar jurema. Ou, por exemplo, eu sou filho de Taleg Bonan. Tomei iniciação, tomei obrigação com Taleg Bonan. Taleg Bonan chega para mim, e eu não sou feito de jurema, eu não conheço jurema, não sei nada de jurema. Aí Taleg Bonan chega na casa dele, faz uma reunião com os filhos, faz, a partir de hoje eu não vou tocar mais o candomblé, tá certo? Eu vou dar só algumas obrigações que anualmente eu tenho que dar, algumas, seguir o calendário, mas não vou tocar mais o candomblé. A partir de hoje a casa é de jurema. E aí os filhos de Taleg Bonan, que foi feito no santo, vão procurar o quê? Algum babalorixá, não é? Que toca o candomblé, que ele recebe o santinho dele lá. Não é não? Existe muita essa responsabilidade de nós sacerdotes. Porque muitas vezes a gente fala assim, a minha casa esvaziou. Cara, tu estava num canto. Tu mudou repentinamente. Tu deixou na mão teus filhos. Como é que funciona isso? Eles vão procurar ser adotados por alguma outra pessoa. Bom, aproveitando aí o início do Pai Rodrigo, fala de Pai Rodrigo, nós merecemos o senhor, viu, Pai Thiago? Não, certo, se preocupa não. Ele falou sobre livre-arbítrio. Existe livre-arbítrio? Eu não concordo. Alguns vão dizer, mas para os cristãos está na Bíblia, no livro sagrado, livre-arbítrio. Nunca existiu Mas se é livre, se a escolha é livre, não, porque é se livre. você não seguir a religião, você é livre. Mas eles dizem, sempre há tempo para se arrepender, seja até mesmo nos últimos dias ou no último dia. Então não existe livre-arbítrio. E no candomblé, e nos cultos afro, eu vejo da mesma forma. O nosso compromisso está muito além da nossa vontade. Porque quando eles querem, quando eles batem o pé, não tem jeito. É pelo amor ou pela dor. Né? Então, essa questão que a pessoa ela vai sair da casa para outra casa, e será que o orixá, será que o vodum, em 15, ele vai admitir, ele vai aceitar? Se a pessoa está saindo, eu parto da premissa de que a parte ancestral também está acompanhando. Agora, se é por teimosia, se é por vaidade, se é por autoritarismo, com certeza não vai ter caminho. E digo mais, é muito importante que a pessoa saia de uma casa de candomblé, de jurema, como for, e saia calado. Porque eu digo a vocês, da experiência que eu tenho dentro do candomblé, e dentro de macumba, que eu nasci dentro da macumba desde criança, as pessoas que falam mal voltam. Então, o maior exemplo que se tem é o quê? Não serviu mais, a casa de pai não serve mais, a casa de mãe não serve mais, tchau, e aí, até mais, enfim, mas não falar mal. É muito ruim cuspir no prato onde comeu. É muito ruim levantar falso contra o pai de santo que te deu a mão. E a pior ingratidão que existe dentro do candomblé, dentro dos nossos ritos, é o que chamamos de ingratidão. Travou aí. Dá uma travadinha. Aí eu tô. Mas assim, pegando o gancho do Tata, a gente não... Porque assim, geralmente o filho não conta como saiu. Ele não diz como você chegou, ele só fala como e por que saiu. Ele não fala como chegou. Exatamente. Né, pai? Ele não fala como chegou no barracão, ele fala como saiu e por que saiu. Eu já vi e aprovo, por exemplo, filho indisciplinado, filho que não respeita a hierarquia, filho que acha que é o bambambam, filho que acha que é aquilo, que é o dono do saber, o dono do poder. Eu concordo plenamente que essa pessoa
é uma laranja podre no meio do balaio. E se a gente não tirar, ela vai apodrecer todo mundo. Com certeza. Eu vou fazer um adendo. E além do mais, pai de santo, sacerdote, ministro de confissão religiosa, não tem dia, não tem hora, não tem casamento, não tem família, não tem nem ocupação, exceto ser orientador espiritual. Porque as pessoas não compreendem essa diferença. Querem que a pessoa, que o sacerdote, esteja a tempo e a hora. E não é bem assim. Nós sabemos disso. Mas para a grande maioria, e por isso que eu falo que a maior moeda que existe, e a mais dolorosa, é a ingratidão. Porque a pessoa entra na casa de santo, é ajudada, é acompanhada, a si e a seus familiares, e depois vira as costas e joga tudo fora. E depois é o pai de santo, e a mãe de santo que não presta. É bem complicado isso. Só, eu vou fazer um parênteses aí sobre o livre-arbítrio. Eu não acredito, tá? Até porque, na minha visão, se livre-arbítrio existisse, suicídio não era crime, não era pecado. Justamente. Assim eu penso, né? Se o arbítrio fosse livre, eu falo, eu quero morrer agora, eu morri, pronto, acabou. Eu não seria condenado, né? Então, eu não acredito em livre-arbítrio. Porém, eu acredito que nós temos um relativo direito de escolha. E eu sou Iaô, vocês sabem, completei meu ciclo ano passado, não tomei minha obrigação por causa de pandemia, viajar para Natal, enfim. Mas eu entendo que, a partir do momento em que você... Vou falar de orixá especificamente. Que a partir do momento em que você é iniciado para orixá, você entrega seu ori a um ser que é muito mais sábio, muito mais inteligente e é eterno. E que ele se torna o teu guia, aquele que vai lhe aconselhar. É o único colo, quando todo mundo te abandonar, o único colo que você pode buscar ali e chorar. Então, eu penso que, a partir do momento que eu iniciei, eu fui feito para santo, eu entreguei a Xangô, Cabiecile Babá, o direito dele de tomar, inclusive, decisões por mim. Assim eu penso em relação à espiritualidade. Eu entreguei a Babá o direito de decidir, inclusive arbitrar sobre minha vida. Mas eu também entendo que Babá é tão grande que, na maioria das vezes, ele me aconselha e deixa que eu tome as minhas decisões certas ou erradas, né? Então, assim, e aí agora puxando para o lado da Jurema, quando a gente é consagrado, tombado por um mestre, por um caboclo, eu penso que a relação é a mesma. É a relação a mesma. Seja o Exu, a Pombogira, o Caboclo, Preto Velho, Boiadeiro, Marujo, enfim. Nós entramos para uma casa para louvar esses ancestrais, que têm mais vivência do que a gente, mais sabedoria. E que a gente entrega a eles o direito, muitas vezes, da nossa escolha. Então, eu particularmente, quando eu escuto, olha, aqui eu não vou fazer mais parte desse caminho, dessa casa. Eu penso que eu estou passando por cima da espiritualidade. Minha filha, mãe Sueli, que está aí na live acompanhando, ela fala muito assim, é a orelha querendo passar na frente da cabeça. Orelha querendo passar na frente da cabeça. Então, eu, enquanto Iaô, enquanto juremeiro, eu penso que o meu direito de escolha, do meu livre arbítrio, eu abdiquei dele a partir do momento que eu passei por uma iniciação, um caminho iniciático. E eu não estou falando de servidão, não, tá? Se alguém pensou nesse... a gente está muito fora de estação, não é servidão, mas é entregar o direito de determinar o meu destino na mão do outro. E assim, acontece também os relacionamentos interpessoal. Existem certas situações que o convívio já não dá mais. Pessoal, vamos tirar agora o sagrado. O sagrado continua sendo sagrado. Mas às vezes existe aquela
aquela ligação interpessoal não dá mais certo por N coisas que podem acontecer. E aí, para que você, por exemplo, eu sou filho de pai Rodrigo e a minha relação com o pai Rodrigo não está dando mais certo. A gente está se desentendendo, eu não concordo, eu não aceito mais as diretrizes de pai Rodrigo. O que é que eu vou continuar fazendo ali? Se eu não concordo. Se o que pai Rodrigo disser para mim, eu vou levar no banho-maria, vai entrar no meu ouvido e vai sair no outro. Pai Rodrigo disse assim, ó, Tiago, vai ter uma obrigação, eu preciso que você siga tal preceito, e para mim tanto faz. Eu não quero mais saber de Rodrigo, já não bate mais as relações. E aí eu concordo. Aí tem que haver, olha, não está dando mais certo, meu filho, é bom que você procure um canto que você se encontre, porque você não se encontra mais aqui. Na verdade, você está de corpo presente, mas espiritualmente você não está mais aqui. Existe isso também. Por exemplo, onde as minhas atitudes estão prejudicando o Rodrigo, ou vice-versa. Existe esse contexto também dentro do barracão. Não dá mais certo. Ou porque eu, como sacerdote, por exemplo, agora mudando os papéis, eu sou sacerdote de Rodrigo, mas aí eu estou esquecendo a espiritualidade e as dogmáticas dentro do espiritismo, dentro do contexto geral, e o meu ego está prejudicando o meu filho, Rodrigo. Então o Rodrigo vai chegar para mim e faz, pai, eu não estou aguentando mais, não dá mais certo eu estar na casa do Senhor. Por isso, isso, eu estou me afastando. Perfeito. Porque agora eu vou responder, pai Tiago, se você chegar para mim, qualquer pessoa da minha casa, diz assim, pai Tiago, olha, eu não quero mais participar da sua casa, por isso, as suas atitudes é assim, eu vou entender, vou me desculpar e vou entender o motivo que a pessoa está saindo da casa. Agora, a pessoa simplesmente some, passa 2, 3 meses, daqui a pouco manda um texto imenso num grupo da casa e diz assim, eu agradeço pela oportunidade, mas meu caminho não é esse. Poxa, quando você foi entrar na casa, você não teve essa conversa para entrar? Aí você fica sabendo, você não sabe nem qual foi os seus erros, porque nós, como pai de santo, nós começamos a avaliar o que foi que nós fizemos de errado, e muitas vezes o erro não está nem na gente. Né? E outra, às vezes o filho de santo sai da casa por quê? Porque eu passei por tal dificuldade em casa, pai Tiago nem me ligou. Gente, eu não estou com um jogo de búzio, com oráculo, 24 horas para saber, eu vou jogar agora para fulano de tal, para Beltrano, para Cicano, porque existe uma vida social, né? Existe todo um contexto. Então, assim, quando a gente fala, por que filho de santo sai da casa? Muitas vezes é porque ele não se encontrou dentro da espiritualidade, ou aquilo não é para ele. Porque às vezes, ó, por exemplo, eu conheço pessoas que saíram da Jurema e foram para Umbanda e hoje são grandes sacerdotes de Umbanda. Porque se adequaram à espiritualidade, na verdade, não é que ele não queria, mas ele se adequou mais àquela realidade do que a realidade que estava vivendo na minha casa, como em relação interpessoal, ou infinitas motivos. É isso que tem que haver. Acima de tudo, o diálogo. Porque, como eu falei antes, as pessoas nunca dizem como chegou, só fala como saiu. Né? Tiago, Tata, de novo, a gente sabe que a gente não arbitra sobre nossa vida. Eu vou ter que sair da live agora de novo. Outra situaçãozinha. Tá. Benção, para Tiago, Tata Telegonã, benção a todos que estão participando aí com a gente. Vamos organizar mais para a gente poder, para a gente conseguir participar, conviver mais. A gente sabe que a Casa de Santo demanda muitos afazeres, muitas vezes a gente não tem tempo para outras coisas, mas esse é um compromisso que eu coloquei para mim. A partir de agora, esse ano, eu vou tentar visitar mais casas de amigos. Inclusive, eu estou devendo uma visita ao Tata aí já tem muito tempo. Mas esse ano eu vou
eu vou conseguir pagar essa visita aí. Gente, beijo no coração de todos, até semana que vem. Até semana que vem, meu velho. Então assim, pessoal, esse relacionamento de confiança, esse relacionamento de amizade, tem que saber distinguir as coisas, porque existem algumas obrigações, existem algumas coisas dentro do caminho espiritual que demanda muita atenção. E muitas vezes as pessoas são mal interpretadas, né? E essa má interpretação leva as pessoas a se afastarem de determinadas casas. Eu conheço alguns sacerdotes que falam assim, eu não quero muito filho, não. Às vezes chega filho, eu passo para outra pessoa, outro sacerdote, eu quero só os que estão. Mas aí, esses sacerdotes, ele perde o feeling de iniciador e de continuidade do axé. Porque precisa ser plantado sementes. Precisa que o sagrado atue. Então, é essa a função do sacerdote. Mas também existem obrigações de filho. O filho não é só porque paga a mensalidade da casa ou porque está ali nos toques que acabou a responsabilidade. E não funciona dessa forma. Porque a partir do momento que você acha que porque você paga a salva da casa e vai uma vez por ano no terreiro que você é filho da casa, você está enganado. Você é um filho cliente. O Tata Talek Bonan ainda está na live? Como é que está a situação? Deixa eu ver aqui. Estou aqui sim, pai. Estou lhe ouvindo. Ah, tá ouvindo. Então, assim, existe muitas coisas. E esse tema é muito complexo porque, assim, vai de cada realidade de casa para casa, né? A realidade da casa de pai Vinícius, a realidade da casa do Tata Talek Bonan, a realidade da casa de pai Anthony, não é a mesma realidade da casa do pai Tiago. Primeiro, porque tem pessoas diferentes, tem N fatores. Então, assim, não é que fulano de tal saiu da minha casa que vai dar certo na casa de fulano de tal. Às vezes não dá. É por isso que pessoas ficam passando de casa em casa. Já aconteceu de chegar uma pessoa para mim e fazer assim, vixe, fulano de tal está na casa do senhor, porque já passou em 30 casas. Brasília inteira já conhece fulano de tal. Mas as pessoas têm que entender que se ele não desistiu ainda da espiritualidade, não é pai Tiago ou qualquer outro sacerdote que vai privar essa criatura de continuar no caminho espiritual. Então, assim, de antemão, já estamos chegando na nossa hora, já é 10h11. Eu quero agradecer a presença do Tata Talek Bonan, dos pais de santos que estão na live, dos meus irmãos. Quero pedir a bênção de todos. Quero agradecer, dizer que meu Pai Oxóssi possa abençoar com muita fartura, paz, tranquilidade. Que a Jurema Sagrada nos abençoe, né? E até a próxima live da semana que vem. E peço aos irmãos que dê ideias das próximas lives, para que a gente possa estar conversando, possa estar debatendo. O plano a gente não está aqui para falar de casa de ninguém, a gente está aqui para explanar algumas situações e tentar ter um conhecimento maior, só isso. Bom, em síntese, eu gostaria de agradecer o convite, pai Tiago, tá? Usamos com a Tessar, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que essas lives, no geral, são de grande valia para esclarecimento ao nosso povo, que carece de tanta informação. Nós sabemos bem disso. Até mesmo porque nós vivemos durante muito tempo reclusos, de certa forma escondidos, e nós, na sua grande maioria, tivemos dificuldade em disseminar o conhecimento. E é muito importante. E eu observo também que, infelizmente, muitas pessoas ainda estão alheias
a movimentos sociais, a movimentos políticos, a movimentos religiosos. É muito mais fácil você encher uma gira de Exu do que você lotar, por exemplo, um espaço público, uma Câmara Legislativa, um Congresso Nacional, enfim, é uma dificuldade tremenda. Né? Quantas vezes, só tive de exemplo, eu participei de discussões sobre a LUOS, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, referente às áreas para templos religiosos em Brasília, e na plateia, dificilmente eu consegui identificar algum praticante de religião de matriz africana, algum bandista, algum juremeiro, alguém de candomblé. As pessoas não vão, as pessoas não comparecem. Parece que o interesse é só quando se refere ao próprio umbigo. Se não for assim, não serve. Um exemplo é uma live dessa, com um conteúdo tão vasto, tão enriquecedor, tão grande, e as pessoas ainda assim não dão preferência, não participam. Né? Infelizmente, poucos interagem. Mas eu não me canso. Aqui também Pai Tiago não se cansa. E para finalizar, eu gostaria de soltar uma cantiga para Encosse. Sim, velho. Né? Para homenagear o dia de hoje. Onde diz que o guerreiro, quando vence, ele dá risada. Porque o Nquince, Orixá, Vodum, é alegria. Nós temos que externar essa alegria para os nossos ancestrais. Nós temos que externar essa alegria para o nosso sagrado. Errocebioleu biolá, errocebioleu biolá, meu cajamungongo, errocebioleu biolá, meu cajamungongo, errocebioleu biolá, errocebioleu biolá, errocebioleu biolá, meu cajamungongo, errocebioleu biolá, meu cajamungongo, errocebioleu biolá. Vamos contestar a todos, Mucuyu, para quem é de Mucuyu, benção para quem é de benção. Muito obrigado, Pai Tiago. Boa noite. Nada, eu que agradeço, meu velho. O senhor não quer dar o endereço do barracão para o senhor aqui ali no privê, não? Às vezes alguém está aqui querendo conhecer, né? Bom, a casa de meu pai, Cajamugongo, né? Como eu disse na live, a casa não é minha, a casa a qual eu pertenço. O líder espiritual, o líder religioso, Tata Cajamugongo, juntamente com o Momento Oedalamaz, mãe pequena da casa, e minha mãe de santo. Nossa casa fica na Rua 2, módulo 17, lote 12, no condomínio privê, em Ceilândia, logo abaixo do terminal de Setoró. Né? Estamos aqui desde 1990, uma casa de Angola, Axé Tomba Jussara, e estamos aí à disposição dos irmãos, né? Dos filhos, dos amigos. Tivemos no domingo passado uma quizomba para os caboclos, do qual o Pai Tiago esteve lá conosco, somando conosco, foi muito importante sua presença também. E todos aqueles que estiveram. E em breve teremos aí mais funções, mais atividades. Tá bom? Axé. A minha casa fica aqui em Ceilândia também, aqui mais precisamente do Sol Nascente, trecho 2, descida do São Remi, aqui em Brasília. Então, assim, quem depois quiser ter uma prosa com o pai Talag Bonan, se entrarem no meu privado, eu vou passar as informações e vou passar... Se possível, depois eu vou conversar com ele, o contato dele. Até mesmo porque as pessoas procuram muito, né? Então, quero agradecer aqui a presença de todos, dizer que sou muito grato por tudo que está acontecendo em minha vida e quero agradecer ao senhor, pai Talag Bonan, por ter aceito participar da live. O senhor tem meus respeitos, o senhor tem minha atenção, vamos dizer assim. E muito obrigado pela forma receptiva que sempre o senhor tem me recebido na casa de Pai Cajamungongo, a casa que o senhor frequenta, ou que o senhor está lá. Né? Quero agradecer também ao Pai Cajamungongo, que está na live aí, dizer muito obrigado pela receptividade, dizer a ele que eu sou muito grato aos orixás pela vida dele, e a minha palavra de hoje é só gratidão. Ok. Lembrando, nós conversamos no domingo, aquela reunião sábado, hein? Sim, estarei lá, com certeza. Nem se preocupe. Tranquilo. Estarei lá. Aproveitando aqui, mandar um abraço para o meu Tata Musfaleci, que está aqui na live, a minha filha Isabelle, que está aqui na live também, né? Meu pai Cajamungongo, que eu vi logo mais em cima. E é isso, é muito bom. Eu termino a live de hoje me sentindo realizado, em poder contribuir um pouco. Né? É um grão no meio do oceano, mas é um pouco que posso contribuir.
porque nós adquirimos muita coisa com o decorrer da vida. E eu tenho muito que aprender ainda, mas um pouquinho que eu já sei, acho importante estar compartilhando. É sim, Gratidão, axé. Axé. Boa noite, pessoal, e até mais. Terça-feira da semana que vem tem mais live. Espero a participação de todos, inclusive com opiniões sobre as futuras lives. Até mais. Axé a todos. Deus e a Jurema Sagrada nos abençoe.